Olá, mais um Conexão Litoral Norte. E hoje, aqui em São Sebastião, de um lado de uma pessoa que é uma sumidade, um professor, ex-prefeito de São Sebastião, Décio Moreira Galvão. Vai ser um bate-papo gostoso, muito instrutivo, uma pessoa que sabe tudo, sabe a história de São Sebastião. Ele próprio tem uma história muito bonita e a gente vai ver. E vocês que estão nos assistindo, que por qualquer motivo alguém não conseguiu assistir nosso programa, não tem problema. Litoral Norte, Conexão Litoral Norte HD no YouTube. É só procurar lá, é muito legal, gente. Tudo bem, senhor Décio? Graças a Deus, Olívio. E você, tudo bem? Nós aqui temos um prazer enorme de recebê-lo, como sempre, né? De vez em quando você vem aqui para bater papo, e aqui nós estamos novamente. A sua disposição para o que você precisar ouvir. Vamos lá. O Décio, se eu posso chamar de Décio, é sempre o senhor Décio, o professor Décio. O Décio é uma pessoa que ele tem um carisma muito grande, todo mundo em São Sebastião conhece, ele tem uma história que enriquece para quem gosta de São Sebastião. Décio, conta um pouquinho assim, eu sei que seus pais eram de São Sebastião, eu sei que você é santista, mas coração sebastianense. Conta um pouquinho dessa trajetória, que depois a gente vai falar da sua empreitada na Petrobras. Sei também que você tem histórias para contar dos petroleiros, que a gente conversa muito. Então, dá uma palhinha de como foi assim aquele começo, antes de pensar em ser um empreendedor dos imóveis, mas aquele cidadão que saiu de Santos, voltou e se tornou essa pessoa incrível e maravilhosa que é até hoje. Bom, Olívio, eu nasci, como você já disse, lá em Santos. Vim para São Sebastião, meus pais voltaram, eu tinha 2 ou 3 anos de idade. Fiquei aqui até os 17 anos. A gente cursou ginásio em São Sebastião, né? Ginásio este que funcionou ali onde hoje é a sede da Prefeitura Municipal, né? Para quem não sabe, aquele prédio estava sendo preparado para ser um mercado municipal. E o prefeito da época obteve do governador a autorização para implantar o ginásio, que havia sido criado em Caraguatatuba um ano antes, com a condição de que fosse entregue um prédio em condições. E o prefeito, sabiamente, naquele momento, garantiu ao governador e pegou aquele prédio e transformou no ginásio, que foi onde nós cursamos o primeiro grupo de ginasianos aqui de São Sebastião. Eu faço parte daquele grupo, né? Depois, formado no ginásio, não havia o colegial, e aos 17 anos eu vou para Santos para fazer o colegial. Lá em Santos fiz o colegial no Colégio Canadá, que era um colégio tradicional, e é até hoje, né? Um dos colégios mais antigos de Santos. Fiz o colégio à noite, estudava durante o dia. Fiz o colégio à noite, trabalhava durante o dia, né? Trabalhei na Companhia Docas por 4 anos como conferente de carga e descarga. Quando o senhor veio para São Sebastião, senhor Décio, o senhor veio trabalhando no Docas ou veio depois e já ingressou na Petrobras? Não. Eu estava lá, quando completei 4 anos na Companhia Docas, o Tebar aqui abriu a inscrição para a primeira turma de operadores, os técnicos que seriam responsáveis pela mobilidade do terminal que estava em obra. Em 66, a gente eu me desligo de Santos e venho para cá fazer o curso. Éramos mais ou menos um grupo de 100 jovens naquela época, poucos casados, entre os casados eu era um deles. A maioria, tudo rapaziada solteiro. Tinha cariocas, tinha santistas. Tinha Você era um rapaz casado, mas era um rapaz. Casado na época, com certeza. Com certeza. Quando cheguei aqui, eu trouxe de Santos a filha Renata, que é a mãe da Raquel, né? Minha neta simpática que está aqui ao nosso lado. Uma beleza, uma mulher muito bonita. Vamos mostrar ela na sequência. Vamos deixar o público um pouquinho curioso. Senhor Décio, o senhor chegou, veio para cá,
A Petrobras inaugurou em 69, se eu não me engano? Exatamente. Nós viemos, houve um retardo na conclusão das obras, e aquela turma que em 66 foi contratada para fazer o curso, nós fizemos curso, naquela ocasião o pessoal foi distribuído, nós trabalhávamos na refinaria em Cubatão, trabalhamos também lá no terminal chamado Torguá, né, lá na Baía da Guanabara, e só que esse pessoal ficou todo preparado e a obra não estava conclusa. Então distribuíram o pessoal, uma turma ficou trabalhando no Torguá, os cariocas ficaram trabalhando lá no Rio, os santistas ficaram em Santos, os sebastianenses e o pessoal do Vale do Paraíba foi distribuído durante a obra do oleoduto para fazer o acompanhamento da obra, né? Eu tive a oportunidade, como eu estava em Santos, eu chefiei um escritório, fui escolhido para chefiar um escritório de apoio à construção daquela estação intermediária que existe ali em Boracéia. Aquela estação intermediária... Mas, dá licença, senhor Décio, mas isso para a Petrobras? Já na Petrobras, já dentro da Petrobras, já éramos contratados da Petrobras. Inclusive, uma curiosidade, eu gosto de atrapalhar, senhor Décio, eu gosto. E tem uma curiosidade que, naquela época, Santos não comportava mais aqueles navios que vinham, porque eram navios cada vez de uma proporção maior e não tinha calado, não encostava no porto. E aí que se deu um incentivo maior para que São Sebastião desenvolvesse o nosso terminal. Né? Só para ilustrar, senhor Décio. Bom, aí remonta um pouquinho antes da minha ida para Santos, né? Eu, antes de ir para Santos, eu trabalhava com o pai do Paulo Julião, o saudoso e querido amigo Zé Julião, o pai do Paulo, né, que foi prefeito. Paulo Julião, ex-prefeito de São Sebastião. Um abraço. E deputado também, nosso amigo. Gente boa, gente de primeira. E com o pai dele, eu era o marinheiro do pai dele numa lancha que ele tinha para atender turismo aqui na região, porque não havia balsa. Naquele momento não havia balsa aqui. E nós eu posso dizer, nós éramos, hoje eu sou o único, eu sou a única testemunha viva da chegada daquele primeiro navio petroleiro que, devido ao calado dele, ele não podia entrar na Barra de Santos sem que tivesse que tirar a chamada Operação Alívio, né? Ele tinha que tirar um pouco da carga dele para um navio menor, e essa operação foi feita pela primeira vez, eu só não recordo a data, pela primeira vez em frente ao Guaicá, ali bem ao largo lá fora. Os navios chegaram debaixo de uma tempestade, uma noite de um vento forte, chuva, e eu e o pai do Paulo fomos os primeiros a encostar naquele navio, levando para bordo aquelas pessoas que a chamada visita aduaneira, né? Que vai o médico da inspetoria da saúde do porto, ou seja, o agente navio. Então eu sou testemunha daquele momento. E aquele episódio, o fato dos navios começarem a crescer, os navios a nível mundial, né? E sabendo que eles não iam poder mais avançar no Porto de Santos, e aquilo ia criar um obstáculo muito sério para o desenvolvimento da refinaria de Cubatão, então Jânio Quadros, nos 7 meses de governo dele, deixa como herança o decreto que criou o terminal marítimo de São Sebastião. Almirante Barroso? Não, no primeiro momento chamava-se Temase. Olha só, curiosidade, hein? De São Sebastião. A denominação Tebar, ela vem depois, mas ela foi criado com o nome de Temase. E eu, com o pai do Paulo Julião, né, tivemos essa iniciativa, tivemos a oportunidade deste momento histórico na história do petróleo em São Sebastião. Antes do terminal. Isso aí gerou, o Jânio, apesar de ter saído do governo, os governos militares que o sucederam deram continuidade, e hoje, já 2, 3 anos depois, nós estávamos aí inaugurando o terminal, que é essa realidade que hoje já completou seus 50 anos, né?
Quando a gente fala, senhor Décio, de história, eu acho muito bonito isso, porque as pessoas têm que saber a história da sua cidade, da região que você vive, porque é cultura, gente, é cultura. E quando você está do lado de uma pessoa dessa, com todo respeito, viu, senhor Décio, eu acho o senhor um professor. Porque tem muita coisa que a gente conversa e toda vez a gente aprende alguma coisa e tem muitas curiosidades. O senhor veja bem, teve essa época da Petrobras, depois da Petrobras, que o senhor foi operador, teve uma carreira muito bacana também, o senhor foi para a ala política também, né? Vamos dar esse salto, porque na época não era eleito, o senhor foi um dos prefeitos que foram indicados. Sim. A história, eu entro na política num momento em que eu nem sonhava ser prefeito, né? No ano de 76, já em 72, o prefeito da cidade, nomeado naquela ocasião, saudosa memória, querido e grande amigo, Mansueto Pierotti. O Mansueto, em 72, ele, devido à empresa dele, é uma empresa que tem uma relação direta com navios petroleiros, fornece navios, essas coisas, né? Ele está estabelecido em São Sebastião já há muitos anos. Em 72, ele me convida para que eu saísse candidato a vereador. E eu disse a ele que naquele momento não tinha condições, meus filhos eram muito pequenos, a gente estava começando a vida. E eu, naquela ocasião, sugeri a ele o nome de uma pessoa já falecida, o Sebastião, que era um técnico que lidava com o Sebastião Santana, que lidava com a telefonia, com as comunicações de rádio, navio, essas coisas. E ele conhecia o Mansueto lá de Santos, já tinha uma amizade e tal. E na ocasião a gente concordou e nós apoiamos o Sebastião Santana, ele ganhou, é um senhor de idade, mais velho já do que eu. Ele ganhou no sentido da indicação, né? Não, ele ganhou a vereança também, foi eleito. Ah, foi eleito? Ele foi eleito e depois ele vira presidente da Câmara também. Gente, e a gente está falando isso, que é da Câmara, isso no ano de 72, 72 ele vai até 76. Aí chega em 76, o Sebastião Santana cresceu o olho. Gente, antes de você falar, deixa eu só lembrar o pessoal que o diretor está falando no meu ouvido. Gente, Conexão Litoral Norte HD, no YouTube, não perca. Vamos lá, gente. O Sebastião Santana, como político, como todo político tem suas ambições, ele era uma pessoa idosa, bem mais idoso do que eu. A faixa etária dele era a faixa etária do Mansueto, eram contemporâneos. E cresceu o olho nele com a expectativa de ele ser nomeado prefeito. Acabou sendo você. Não. Aí o Mansueto ficou zangado com ele. E aí, em 76, o Mansueto diz, você tem que ser meu vereador, porque eu não vou mais apoiar o Tião. Falei, tá bom. Aí eu saí vereador e fui eleito. Naquele momento que fui eleito a vereador, eu tinha sido eleito delegado sindical dentro da Petrobras. 15 dias antes eu tinha ganho a eleição para delegado sindical. Então eu exercia a delegacia do sindicato na Petrobras e exercia a vereança durante 2 anos e meio até a nomeação. Simultâneo. Até chegar um momento em que a troca de presidente da República e troca de governador, melhor dizendo, porque o presidente ainda era o mesmo. Na troca de governador, a sociedade na cidade se organiza para pleitear, junto ao Paulo Maluf, governador então eleito, que nomeasse uma pessoa com raízes na cidade, que conhecesse a cidade. Porque os 2 prefeitos nomeados anteriormente não conheciam a cidade. O Mansueto vinha de Santos e o Coronel Gentil, que também já falecido, né, vinha de São Paulo. Então o Mansueto conhecia mais São Sebastião do que o Mansueto. Desculpe, que o Coronel Gentil. E aí, nessa movimentação,
eu acabei ganhando a eleição e começa um trabalho de indicação. A Câmara indicou 5 nomes para o governador, 2 vereadores, eu e o Anderson Chagas, e mais 3 pessoas da sociedade. O comandante Herman, que tinha sido delegado da capitania, o Dr. João Siqueira, que era o presidente da Arena na ocasião. Que foi prefeito depois. Foi prefeito Mas depois. olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho de emoção, um pouquinho de suspense. Nós vamos por um pequeno intervalo, tomar um cafezinho, é rapidinho. Não saia daí, voltamos já. Vamos lá. ISTV Ação. Aperte os cintos que a ação vai começar. Confira os filmes de ação da sua época na TV dos clássicos. Com muita velocidade, adrenalina e muita, mas muita explosão. O melhor conteúdo é só aqui na ISTV. A ISTV HD, Litoral Norte, também está no YouTube. Acesse, curta e compartilhe a TV dos clássicos. E de volta e conversando com esse bate-papo que, olha, vai se deixar, vai 2, 3 horas assim de conversa. Eu estava conversando com o Décio aqui, que temos que lembrar que na época São Sebastião era considerada como uma área de segurança nacional. Então tinha essa peculiaridade da indicação do prefeito. Logo depois veio pelo voto direto. Mas eu digo assim, as pessoas, Décio, que têm um pouquinho mais de idade, reconhecem um trabalho muito bonito que você fez como prefeito. Eu acho que você teve, assim, em alguns momentos, uma visão assim, de vanguarda, porque hoje São Sebastião é o que foi a somatória do passado. Isso que a gente tem que levar em consideração. Não apareceu assim tudo pronto. Quando eu falo que, olha, sai daí que você está chegando agora, não queira sentar na janelinha, porque nós temos história. E quando a gente conversa com as pessoas, fala do senhor Décio, o que o senhor fez na Costa Sul, o que o senhor fez também em questão de tentar trazer um progresso que na época São Sebastião não tinha. Conta um pouquinho para a gente, assim, ó, pegou a caneta, é prefeito, qual que foi as primeiras movimentações que o senhor achou que era coerente na época fazer? Olívio, a nossa posse foi no dia 16 de maio de 1979. Eu fui até dia 14 de abril de 1985. Nós tivemos a oportunidade, eu fui nomeado pelo governador Paulo Maluf, indicação dele, né, que na verdade a nomeação é do governo federal. O presidente da República, naquele momento, era o general João Batista Figueiredo. É um trabalho interessante, levaria horas aqui para contar o desenvolvimento. Mas o importante é que, ao chegar na prefeitura, a gente chegou com uma experiência de vereança. Meus 2 anos e 4 meses que eu fiquei na Câmara como vereador, era praticamente quase que o mais jovem daquela turma, né? A gente teve a oportunidade de lidar com assuntos que foram de relevante importância naquela ocasião. Na Câmara Municipal, por exemplo, naquela ocasião nós renovamos um contrato com a antiga Light, que fazia responsável pela iluminação pública no município. O projeto de lei que virou a lei 225/78, que regulamentou o uso do solo em São Sebastião. Essa lei foi uma lei muito interessante, porque ela foi elaborada, o coronel Gentil era o prefeito, e ele recebe um projeto montado, feito por um órgão de governo que assessorava prefeituras
consideradas com poucos recursos. São Sebastião, Caraguatatuba na época, Ubatuba, Ilhabela e outras tantas se enquadram nisso, se enquadravam naquele momento. Só que esse projeto de lei, quando chegou aqui para nós, ele representava, a leitura dele representava você por uma porteira ali na Enseada e uma outra porteira lá na divisa com Boracéia, e ninguém passaria. Isso aqui virava um curral de poucos turistas que já estavam enraizados nas sociedades de amigos dos bairros e consideravam, por exemplo, que Baraqueçaba era deles, o Guaicá era deles, o Toque-Toque era deles, o Caiçara não era lembrado. Nenhuma sociedade de amigos daquela época tinha um cidadão caiçara na sua composição de diretoria. Ou seja, fizeram um lobby. Fizeram o lobbyzinho deles. E eu fui uma pedra no calcanhar dessa turma, porque realmente a gente bateu de frente, tivemos a oportunidade de lidar com Baraqueçaba, foi a praia onde realmente foge a regra, foi exceção à regra. Baraqueçaba, na minha gestão, teve umas diretorias de sociedade de amigos, muito amigos, era um pessoal que trabalhava junto, Praia das Cigarras também. Fora isso, a Costa Sul, de ponta a ponta, de Guaicá para lá... Grupinho fechado. Grupinho fechado. Tanto que, lá na frente, quando eu disputo a eleição, esse grupinho trabalhou todo contra mim. Por quê? Porque não interessava para eles um prefeito que se preocupasse com o Caiçara. A nossa visão era preocupar com o Caiçara. E São Sebastião não tinha recursos. A arrecadação, basicamente, era para manter o quadro de funcionários e poucos serviços a mais. As obras que eu realizei em São Sebastião e que ficaram na história, são obras que, graças ao meu relacionamento com o governo do Estado, o governo Paulo Maluf, eu tinha a porta aberta no governo. Eu tinha aquelas secretarias-chaves, Secretaria da Educação, Secretaria de Obras, Secretaria da Saúde. Eram secretarias que a gente tinha trânsito livre. Esse hospital nosso, naquela ocasião, está aí o Wilson Costa de testemunha, o nosso amigo João Siqueira, que foram provedores da Irmandade, como eu fui também e sou, naquela ocasião, por 2 vezes, durante 6 anos, no governo de 6 anos, por 2 vezes nós tivemos que arrumar dinheiro do Estado para vir trazer dinheiro aqui para socorrer o hospital para não fechar. Então a história é cumprida, realmente. São Sebastião, naquela ocasião, sabe como é que velava os seus mortos? Num quartinho feito atrás do hospital, ali no cantinho, que uma senhora, Nair Lobo Viana, a família Lobo Viana, construiu para poder velar os mortos, porque não tinha onde velar. Eu fiz o velório que está lá até hoje. A estação rodoviária, que lá na frente o prefeito Hernani derruba e faz uma nova no lugar. Enfim, garagem municipal, estádio, campo de futebol, toda aquela área ali, fui eu que salvei para o município. Praia Grande, o Balneário Praia Grande. O Balneário Praia Grande fui eu que consegui, com o governo Paulo Maluf, um comodato junto a Congás. Felizmente, lá na frente, quando o João Siqueira foi prefeito, o João conseguiu uma verba e conseguiu conciliar. O governo deu uma verba que ele pagou a Congás. Hoje, Praia Grande é um patrimônio da Prefeitura de São Sebastião. E um dos lugares mais bonitos daqui da região, porque é um lugar que, veja bem, perto do centro, onde a comunidade, as pessoas podem ir desfrutar, tem toda a infraestrutura, tem o Museu da Fundamar lá, de fato muito bonito. Senhor Décio, se a gente for falar um relatório de tudo aquilo que o senhor fez, aí vai. Mas me fala uma coisa que eu tenho curiosidade em relação às outras cidades, o senhor que é do ramo imobiliário, a questão dos loteamentos, o que era quando o senhor entrou lá atrás, nos anos 80, e o que é hoje, qual que é a perspectiva, porque é uma coisa que, Caraguá tem prédio,
O senhor é a favor da verticalização? Não é? É a favor que seja na Costa Norte, não na Costa Sul? Qual que é eu gostaria de saber a sua opinião nesse quesito. Bom, quando a gente aprovou a lei de zoneamento a 225/78, lá no ano de 1978... Gente, dá licença, você vê, ele fala o número das leis. Gente, eu não consigo me lembrar o meu RG e ele sabe tudo. Parabéns. Então, a lei, quando a gente... Eu tenho guardado aqui a lei original. Nós mexemos nos 58 artigos que ela tinha, para você ver que aberração que foi o que veio para cá. Naquela ocasião, eu tomei a liderança, inicialmente os colegas vereadores não estavam acreditando, eu consegui trazer aqui na Câmara de São Sebastião, gratuitamente, membros da diretoria do Secov, o órgão que congrega o grande empresariado da construção civil em São Paulo, para fazer palestra, e a gente conseguiu, aos poucos, reverter a situação, e a lei foi aprovada depois por absoluta maioria de votos. Aquela lei que nós conseguimos mexer. Eu e os companheiros da época foram se entendendo, nós fomos vendo que a lei não atendia ao interesse da cidade e conseguimos ajustá-la. Então, naquele momento, não se falava de verticalização. Agora, se você me perguntar... Os loteamentos. Bom, os loteamentos, todos os loteamentos de São Sebastião, os melhores loteamentos da cidade, eles são oriundos da minha gestão. Por isso que eu pergunto. Naquela época ainda tinha algum loteamento. No Arrastão, tinha no... Bom, enfim. vamos lá. Arrastão já existia, foi aprovado no Coronel Gentil. Portal da Olaria foi aprovado no Coronel Gentil, já dentro da lei nova. Aí, na minha gestão, eu aprovo o Reserva de Mulan, eu aprovo o Guaicá, tanto a parte norte como a parte sul, porque o Guaicá antigamente tinha só as quadras do meio, né? Hoje você tem o Cap de Antibes aqui na ponta, de Ponta Norte, e tem agora esqueço o nome, lá na parte sul tem outro loteamento. Então, o loteamento foi feito. Na Costa Sul teve algum também, que eu sei que foi feito. Mas assim, depois que passou essa fase, quanto tempo que não se abre loteamentos em São Sebastião? Olha, praticamente não tem mais área para lotear, né? Tem a Costa Norte. A Costa Norte tem. Aliás, também não tem muito mais, não. Eu vou contar uma história para você aqui, que a grande população de São Sebastião e a classe política desconhece. Quando eu estava na Câmara como vereador, eu descobri uma coisa. O porquê que nossa divisa, que era lá o Rio Perequemirim, lá no Porto Novo, veio parar onde ela está hoje ali onde é hoje a divisa, que o prefeito, inclusive, agora deu uma repaginada ali, ficou muito bonito. Tá de parabéns o Felipe pelo que ele fez ali. A divisa original de São Sebastião era o Rio Perequemirim. Teve um cidadão, então deputado estadual em São Paulo, naquela época, chamado Altimar Ribeiro de Lima. Ele, atendendo pedidos de político aí da região, naquela época, provavelmente o pessoal de Caraguatatuba, não os daqui, na época do Adhemar de Barros, ele consegue, por lei, empurrar a nossa divisa. Ele empurra do Porto Novo para onde é hoje e nos leva lá para Boracéia. Nós não tínhamos Boracéia. A nossa divisa era a Barra do Una. Ou seja, pegou um pedaço daqui e emendou um pedaço para lá. Só que imagine o prejuízo que ele causou a São Sebastião. O prejuízo está aí. Você vê Caraguatatuba, o que chamam de Zona Sul de Caraguatatuba, que para nós é norte, um bairro expandiu tremendamente, que tem uma distância, tem 4, 5 quilômetros de área plana, tudo ocupado,
a Que Densul poderia ser de São Sebastião. poderia e era de São Sebastião. Isso Foi uma maldade de um deputado, que agora não adianta. Não adianta, como dizia sempre o Paulo Maluf, não adianta chorar o leite derramado. Por isso que eu falo para as pessoas que estão nos assistindo, veja o histórico, veja o seu deputado, o seu senador, vamos votar certinho. Quando você quer conhecer alguém, veja o histórico, ninguém fica bonzinho do dia para a noite, né, seu Décio? Com certeza. E aqui havia uma meia dúzia de ademaristas, pessoas que eu conheci, já todos falecidos, eram pessoas muito enraizadas com Adhemar de Barros, e não brigaram por isso, engoliram em seco. Não tiveram a percepção de ver o que aconteceu. Mas olha, gente, discernimento, foco, força de vontade e fazer com que os direitos sejam cumpridos. Hoje eu acho que não passaria dessa forma, viu, Décio? De jeito nenhum. Se eu estivesse na Câmara, por exemplo, não passaria. Com certeza. Olha, vamos partir para um breve intervalo, que a gente vai continuar com mais um bloco com esse papo maravilhoso e tem surpresa por aí. Aguardem e verá. E se esse fosse o último minuto de nossas vidas? O que você faria? Bom, nós continuaríamos cumprindo a nossa missão. Com alegria, talento, parceria, conhecimento e com toda a nossa força. Um minuto da sua vida pode fazer a diferença na vida inteira de alguém. Fundação Ricardo Moisés Júnior, desde 1994, lutando a cada minuto contra o câncer infanto-juvenil. A ISTV HD, Litoral Norte, também está no YouTube. Acesse, curta e compartilhe a TV dos Clássicos. Tá aí, estamos de volta. Décio, a gente estava conversando, a gente conversou até nos bastidores um pouquinho também, da importância da sensibilidade, da educação do eleitor, de procurar gente para nos representar que nos dê orgulho e que não que na calada da noite, por corporativismo, seja lá o que for, procure interesses obscusos. Hoje, com toda a tecnologia, acho que a gente tem que procurar e cobrar, viu? Tem que fazer uma cobrança. Tem que cobrar. Desde o vereador, né? O eleitor tem que cobrar, desde a Câmara tem a mesma importância da eleição do Executivo. Se você não elege vereadores comprometidos com a comunidade, com a sociedade, com o desenvolvimento da cidade, com a sua história, você vai criar um problema sério, porque essas pessoas vão se contrapor muitas vezes a um prefeito progressista que quer desenvolver a cidade dentro de uma outra visão e fica com a mão amarrada. E fica com a mão amarrada porque, por picuinhas políticas, as coisas não evoluem. Bom, Décio, a gente estava conversando dos loteamentos, que o senhor falou, da nova lei de diretrizes que teve o plano diretor, e também aquele período que não teve mais loteamento, inclusive porque existe uma carência de terra mesmo, né, de espaço físico, mas a gente não viu ainda a sua opinião em questão da verticalização. O que o senhor acha? Eu sempre defendi, depois que assumi a prefeitura, eu sempre defendi que deveríamos optar por uma verticalização até um limite de 5 a 6 andares para utilizar o elevador, porque eu acho uma maldade você bitolar no 3 andares, porque as pessoas de idade não têm direito a morar, certo? Em determinado momento não tem mais condições de morar.
certo? E você tendo elevador, você aproveita do primeiro ao quinto, primeiro ao sexto. Do primeiro ao que vem. Não, eu não sou muito favorável a uma verticalização desordenada, como você vê em Caraguatatuba. Caraguatatuba está com prédios muito altos, né? Eu acho que para São Sebastião, devido à sua condição de uma cidade mais histórica, como nós temos os tanques da Petrobras, nós temos uma barreira de tanque que, pelo contrário, ela devia estar escondida. E ela não se esconde, ela é que se sobressai, né? Um bairro como Porto Grande, por exemplo, se ele tivesse a verticalização, quanta gente poderia morar no Porto Grande? Aqui o próprio centro da cidade, a Topolândia. A Topolândia agora vai ter a rodovia chegando. Você quer coisa mais alta do que a rodovia dentro da Topolândia? Por que não uma verticalização de 5, 6 andares? Para você transformar a Topolândia, para você poder, inclusive, permitir a desmobilização da ocupação dos morros. É uma fórmula. Não, eu digo mais, quando a gente vê a carência de habitação que tem, isso como o litoral como um todo, viu? É uma carência de habitação, ou seja, a pessoa precisa morar, e quando ela não consegue, ela vai em áreas de risco, tem aquele problema que a gente sabe, e quando se cria condições, se barateia também, né? Porque eu acho que o imóvel ele toma uma proporção de fracionamento e vai sair mais barato e dá uma condições. E aí se projeta em termos de infraestrutura também, um estudo para que isso aconteça. Olha, Olivo, a gente, na nossa atividade aqui, nós somos testemunha disso. Se você perguntar, temos investidores em São Sebastião, incorporadores? Você conta no dedo aí, não tem meia dúzia de incorporadores de São Sebastião. Caraguatatuba está cheio deles. É a questão da legislação. A nossa legislação hoje está impeditiva. O empresário não tem a escala, a famosa relação custo-benefício é que dita a regra para o incorporador vir aqui e se interessar de construir em São Sebastião. Quando ele chega aqui, faz uma visitinha ali na Secretaria de Obras, pega a lei do uso do solo e começa a fazer conta de quanto custa um terreno e quanto vai custar a obra, em função do preço final, porque só pode fazer X unidades, metros quadrados. Aí ele vai embora, ele vai ali para Caraguá, vai para Ubatuba. É o que está acontecendo. Está cheio de empresários bem-sucedidos ali em Caraguatatuba. Eu continuo dizendo, eu não sou favorável a uma verticalização acima de 5, 6 andares. A minha opinião, 5, 6 andares ficaria muito bacana. Porto Grande, Pontal da Cruz, tem que preservar determinados bairros onde as pessoas que têm mais recurso podem pagar mais caro, então eles compram lá o terreno mais caro, compram uma casa mais cara, problema deles, né? Mas você precisa criar condições. Veja, por exemplo, a prefeitura de hoje tem quase 5 mil funcionários, né? Perto disso. As pessoas chegam aqui desesperadas procurando casa para alugar, não tem. Por quê? O investidor não constrói, ele não está construindo. Você não tem aqui investidor que construa para locação. Por quê? Porque o custo, a relação custo-benefício não justifica. Inclusive, quando você vai procurar um imóvel... Isso é uma coisa que os senhores vereadores deviam enxergar com mais carinho, né? Eu tenho certeza que o prefeito Felipe tem essa visão. A barreira maior é a Câmara Municipal, né? Sempre foi. Desde que eu saí da Câmara Municipal, passei pela Prefeitura, nenhuma Câmara Municipal, nenhuma composição de Câmara, desde aquela época até hoje, teve a coragem de vencer essa barreira. Eu acho que também há interesses também que não interessa, por qualquer motivo, se fazer esse tipo de construção. Na minha opinião, eu acredito que num lugar onde a demanda é muito grande e a oferta é pequena, preço lá em cima. Tanto é que tudo aqui em São Sebastião é mais caro. É mais caro porque não tem. Sim. E quando o senhor fala que não existe o interesse econômico desses grandes incorporadores de fazer, é porque esbarra na legislação.
dizendo também que não, vamos fazer prédio de 40 andares. Não é isso. Fazer prédios numa proporção que seja boa para a habitação e para São Sebastião. Para São Sebastião, eu vejo assim, Avenida Guarda-Mor, para o lado do mar, com certeza nenhuma verticalização. Até porque nós temos a parte histórica que ela tem que ser preservada e é a referência da nossa cidade. Agora, sacrificar o resto... A periferia pode ser. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você tem que criar condições. Porque se você, por exemplo, tem uma verticalização aqui no centro da cidade, se você tem uma verticalização no Porto Grande e na Topolândia, você cria uma situação que você não precisa... O cara vem trabalhar a pé. Ele consegue vir trabalhar a pé, no máximo ele vai usar uma bicicleta. Inclusive, vou pegar esse gancho aqui, não tem lugar para estacionar em São Sebastião. Está criado o problema, né? O prefeito vai instituir agora a cobrança de estacionamento, né? Isto vai gerar, com certeza, muito aborrecimento. Vai, com certeza. O impacto vai ser muito grande, porque quando você tem alternativas, ainda você pode... Qual alternativa que o município tem para oferecer? Vou dar um exemplo, Praia das Cigarras. Todos nós somos testemunha que um feriado prolongado, ou então na alta temporada, as ruas ali de baixo não dão conta para estacionar, o pessoal joga os carros tudo para cima da pista. Com a cobrança, de 2 em 2 horas o cara vai sair lá da praia, está tomando banho, ele vai ter que vir no carro, pegar, renovar, aí ele tem que tirar o carro do lugar. Né? Isso é o que diz a lei. Ele vai ter que tirar o carro do lugar, ou então pôr mais um... Não sei qual vai ser o critério. Mas vai ser... Vai gerar uma encrenca, vai gerar um aborrecimento enorme. E eu quero saber, eu estou curioso para ver o efeito. Olha, pelo que eu soube... Não contra, não. Não, contra... Disciplinar é necessário. Agora precisa ter critérios. Eu digo mais, Décio. Eu acho que assim, existe uma falta de espaço físico para todos os carros. Existe, é fato. Eu acho que o estacionamento rotativo tem que ter, seguindo algumas regras. Quais são as regras? Primeiro, tem que existir um bolsão. Olha, aqui você paga e ali não, é um direito. Você quer estacionar do lado dos bancos? Paga. Você quer estacionar? Paga. Você não quer, vai estacionar ali. Direcionar o estacionamento gratuito em alguns lugares. Tem que ter estacionamento fracionado. Eu sou contra, particularmente, de segunda a segunda, todos os dias, ser cobrado. E segunda a sexta. Não, sim. Na minha opinião, segunda a sexta. Sim, mas algumas coisas estão sendo revistas aí. Então, novidades nesse quesito terão. Décio, falamos agora de imóveis aqui em São Sebastião. O mercado, ele oscila, né? Tem hora que você acha que vai para frente, a construção toma um certo impulso, num determinado momento ele dá aquela brecada. O mercado é meio instável. Como está o mercado hoje em São Sebastião para comprar? Eu quero comprar uma casa... Está tendo um financiamento? Eu vejo que as taxas de juros estavam altas, deu uma pequena queda. Qual que é aconselha? Vamos falar para o pessoal, gente, agora é hora de comprar, vender, ficar quietinho. O que tem que ser feito agora? Olivo, o mercado imobiliário ele é bem, como se diz, oscilativo. Ele oscila. Ele oscila em função de diversas coisas, né? Uma das coisas que cria obstáculo é quando tem a taxa de juros elevada, é um obstáculo para o comprador que compra a casa financiada. O segundo problema é que você não tem mercadoria para oferecer. E por que você não tem produto? Mercadoria que você fala, produto, o que é? É o apartamento? Casa, apartamento. Casa, né? Basicamente seria a casa, porque terreno hoje, o apartamento, porque terreno hoje não tem mais terreno para você oferecer quase. Hoje está tudo ocupado. Aí você volta lá naquela conversa inicial. Se não mexer na legislação
para criar uma alternativa que permita o investidor aparecer e construir para atender a demanda, nós vamos continuar. Aí você tem a questão, já que não tem produto, quem tem eleva o preço. Então, São Sebastião, é muito comum o pessoal dizer, São Sebastião é o lugar que tem o imóvel mais caro no litoral. Não é, o mais caro é Ilhabela, né? Mas Ilhabela tem uma razão, eu acho até que se justifica Ilhabela ter um preço mais caro, né? Por diversas razões, né? Agora, São Sebastião não podia ficar com esse estigma. Bom, e nós temos hoje esse estigma. São Sebastião, o preço é mais caro. O preço é mais caro por quê? Porque não tem o que oferecer. Bom, mas o senhor não me respondeu aqui. Hoje é bom para comprar ou é bom para vender? Ou está assim, está igual? Eu sempre digo aos meus amigos e clientes que comprar sempre é melhor do que vender. Né? Desde que tenha dinheiro. Desde que tenha dinheiro. Gente, deixa eu dar um recadinho, aqui. Perdeu o programa? Não tem problema. O bom é assistir sábado às 13 horas e no domingo agora às 13 horas também. Conexão Litoral Norte HD. Veja no YouTube. É muito fácil, é muito cômodo. Vamos por um pequeno intervalo e voltamos já. Não saia daí. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. A ISTV HD, Litoral Norte, também está no YouTube. Acesse, curta e compartilhe a TV dos Clássicos. De volta, rapidinho, nem esfriou o café, já voltamos. E a gente bate esse papo gostoso com Décio Moreira Galvão. Estava falando da possibilidade de comprar ou vender, e eu até brinquei, deixando a brincadeira de lado, lógico, quem vai comprar tem que ter o dinheiro para comprar, ou condições de financiar, mas que o mercado imobiliário de São Sebastião, ele de fato é atípico, e ele já deu demonstração que o que falta é uma política de uso de solo que contemple uma habitação de alguns andares, que não seja nada exagerado, mas que seja... 5 a 6 andares seria o ideal, que eu entendo, para São Sebastião, na minha opinião. 5 a 6 andares para permitir a instalação de elevador, né? Aí fica um conforto completo. Ele pensando sempre na melhor idade. Até porque eu já estou nessa faixa da melhor idade. Não, estamos todos. Esse daqui ainda está com a cabeça boa, sabe as leis de cor, os números. Décio, a gente conversa, a gente fala, mas que a gente gosta dessa cidade. Então a gente se preocupa, e agora mais com esses contornos que logo, logo vão estar prontos, vai ter uma demanda muito grande de pessoas. A gente tem que estar com uma infraestrutura boa, a gente tem que ter condições de atender bem o cliente, atender quem mora aqui. Então, essa preocupação, eu sempre digo, viu, Décio, a nossa preocupação é fazer com que o lugar que vivemos seja cada dia um lugar melhor para se viver. Com certeza, né? Nós temos que raciocinar que o morador, ele é uma pessoa que... Ele é que dá sustentabilidade à vida do município, né? Falando aqui da cidade, principalmente aqui dessa zona central, né? O morador é a sobrevivência desse comércio que nós temos aqui, né? No qual nós estamos inseridos. E falando do mercado imobiliário, o mercado imobiliário, ele é, com certeza, historicamente, o melhor investimento que um cidadão... Qualquer casal recém-casado tem como meta o quê? Casa. Casa.
filho e casa. Isso é fundamental. Então, Pode ser assim, casa, filho e casa, ou casa, filho e casa. E assim vai indo. Mas a detalhe é o seguinte, né? A gente, historicamente, a gente sabe, nunca tive, eu estou aqui nessa esquina há exatamente 50 anos. Dizendo o seguinte, o seu Décio tem 50 anos, nós fomos, não estou te interrompendo não, Décio, mas assim, nós fomos num evento dos corretores de imóveis e fizeram uma bonita homenagem ao Décio por 50 anos de Cresce. Com certeza, eu sou o Cresce mais antigo da cidade. Isso também me compromete em termos de idade, né? Eu não posso dizer que eu sou... Eu só vou fazer um reparo aqui, o seguinte, lembrar do saudoso e querido professor José Machado Rosa, ele não admitia que você usasse a palavra velho. A designação velho, para ele não acolhia de jeito nenhum. E os filhos dele que estão aí, ao ver essa mensagem, eles vão relembrar disso com muito carinho. O professor Rosa tinha uma expressão para as pessoas idosas. Menos jovem. Eu estou na categoria do menos jovem, né? Graças a Deus. E a gente entende que a cidade ela precisa de criar condições para que você consiga receber todos aqueles que vêm trabalhar para o seu desenvolvimento, seja na atividade comercial, seja na prefeitura, seja nas repartições públicas, bancos. Você tem sempre uma renovação de pessoas chegando na cidade. E que a grande dificuldade deles é uma parada dura, porque o cara chega aqui e não tem uma casa para alugar. É uma dificuldade. Pode consultar as melhores imobiliárias da cidade, que fazem parceria com a gente. Nós trocamos figurinha de vez em quando. Você procura, chega aqui, a pessoa, você quer servir para que a pessoa saia com uma boa impressão e tudo. Aí a gente procura, ô Zazo, você tem imóvel aí? O Aguinaldo, você tem imóvel? O Marquinho, você tem imóvel? Não tem. Por quê? Porque a legislação de São Sebastião, vou usar uma expressão aqui, ela é burra, ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser modernizada para criar o desenvolvimento e dar continuidade. Sustentabilidade é a palavra que nós estamos devendo, nós estamos precisando garantir a sustentabilidade. É isso aí, recado dado. E quando eu digo que de geração para geração, aqui ao meu lado está a Raquel Galvão, neta de Décio Moreira Galvão, que é a que está também trilhando os caminhos, que a sucessão virá. E aí temos o filho, grande meu amigo, o Rogério, um abraço para você, Rogério. Fala um pouquinho dessa responsabilidade de acompanhar essa pessoa que é o Décio, que é maravilhosa, que é um professor, e que você está aí trilhando o caminho também dessa nova geração? Estou, gente, boa noite. Sim, eu trabalho aqui com meu avô, já faz desde 2016, e é de grande responsabilidade levar o nome dele, da família, adiante. E eu sou corretora hoje e faço tudo isso com muito orgulho. E sou muito feliz assim de estar com a minha família, tanto em casa e ter a oportunidade de trabalhar com meu avô, que tem todas essas histórias que vocês ouviram, toda essa experiência, e isso enriquece muito a gente, né? E também, Raquel, acho que a responsabilidade também, porque, veja bem, você vê o caminho que o Décio trilhou, que é uma pessoa que está há tantos anos aí, que muita gente conhece. Com certeza, eu acho que é muita responsabilidade estar aqui, e eu tenho, né, como intuito assim, de continuar, de levar adiante, né, o trabalho dele, né, fruto desses 50 anos, né? E é isso, eu acho que eu quero continuar, eu quero estar aqui com ele até quando eu puder também. E o que eu puder contribuir no meu trabalho, tanto como auxiliar administrativo, que eu sou dele, quanto corretora, eu vou, com certeza. Vamos voltar aqui, seu Décio. Eu acho que esse papo que a gente conversou, e o pessoal que está em casa, eu acho que deve ter se deliciado também, porque é história, né? Eu acho que quem não tem dinheiro conta a história, mas não é assim. É gente que
é de uma boa índole, é de um respeito que as pessoas têm, inclusive no meio político, porque a gente vai em alguns eventos e o senhor sempre é homenageado, é reconhecido, e esse sinal de carinho e respeito é muito bacana, viu, senhor Décio? Eu queria que o senhor falasse, com a experiência que o senhor tem, para pegar no pé do pessoal que está na classe política, para fazer a coisa direitinho, e o eleitor, eu acho que também é muito importante, que o eleitor ele vai separando o joio do trigo, já vai tendo maior poder de informação, de discernimento, mas o que o senhor pode falar, tanto para aquele que vai votar, que eu acho que tem que ser o voto consciente, aquela coisa toda, mas para a classe política, com a experiência que o senhor tem, porque, veja bem, passamos uma polarização muito grande, uma quebra de paradigmas de muitas coisas, e a gente tem que fazer dessa fritada, uma quebrada de ovos, uma excelente fritada. Qual é o ponto de vista e as considerações do senhor? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, né? A gente entrou na vida política lá em 1979 como prefeito, e depois saí em 85, mas antes eu tinha exercido a vereança por 2 anos. O que a gente aprendeu neste tempo em que a vida pública nos reservou essa responsabilidade é que a gente tem que ter a noção clara e objetiva de que nós somos, quando eleitos, somos eleitos com uma responsabilidade de servir a sociedade que confiou em nós. Ao voto, eu não fui eleito prefeito, né? Eu fui eleito vereador. E eu sempre digo, com muito orgulho, que os meus 2 anos que eu passei na Câmara Municipal de São Sebastião, ano de 77, 78, pedaço de 79, o meu trabalho, a minha maneira de agir, a maneira destemida de cuidar dos interesses do povo, foram os sustentáculos, foram os argumentos básicos que justificaram a indicação do meu nome para prefeito nomeado de São Sebastião. E como prefeito nomeado de São Sebastião, eu tenho orgulho de dizer, eu passei como prefeito durante 5 anos, né? 6 anos, 79 a 85. Esses 6 anos que eu fiz a vereança, o cargo de executivo de prefeito, eu não tive uma conta rejeitada. 6 anos. Ela tem aqui, guardada aqui comigo, com muito carinho, todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não tive processos, não tive suspeitas de nenhuma ordem que comprometessem o meu nome. Eu não tenho nenhuma ressalva contra qualquer um dos prefeitos que me sucederam. Todos aqueles, desde o Luiz Rogério até hoje o Felipe, eu sempre tive, eu os respeito e eles sempre me respeitaram com muito carinho. Eu não tenho nada a acrescentar, a não ser dizer o seguinte: você, para exercer uma função pública, você tem que ter, acima de tudo, a consciência da obrigação de servir e não de se servir. Enfim, a família Galvão vai permanecer em São Sebastião. É isso Rimou, aí. Hein? Rimou. Tá vendo que papo gostoso, gente? Eu só tenho que agradecer ao Décio, abriu o seu espaço aqui, fomos muito bem atendidos. Eu quero agradecer também essa querida audiência, para vocês que a gente faz televisão. Muito obrigado pela audiência. E sempre falo, perdeu, não tem problema. ISTV HD Litoral Norte, é no YouTube, é facinho. Gente, muito obrigado. O nosso programa é no sábado às 13 horas e no domingo também às 13 horas. Olha que legal, 2 dobradinhas. Perdeu no sábado, vê no domingo. Perdeu no sábado e domingo, vê no YouTube. É isso aí, gente. Um abraço, um beijo. Fui.